Feliz sábado a todos vocês. Estamos muito felizes. O tempo hoje está bom. Tivemos um dia frio ontem e oramos para Deus mandar esse sol maravilhoso. Que coisa boa. Você pode dizer um amém pelo lindo sábado de hoje? Procure se contagiar com o clima hoje. Sorria. Você vai manter a sua face em dia, hidratada com o seu sorriso. Deixará as rugas bem para o final da sua vida. E você angariará bons amigos se você sorrir para quem está do lado. Eu quero desejar para vocês um sábado repleto das bênçãos de Deus, das bênçãos da oração de Jabés. Um abraço bem grande para quem nos ouve à distância. Temos hoje um grupo que está adicionando a nossa igreja agora na sua rede social, para que possa nos ver pregar. Queremos dar um abraço a todos os que estão ao redor do mundo nos ouvindo hoje. E dizer a vocês que vocês estão ouvindo a mensagem de Deus e não aquilo que nós escolhemos. Queremos que você tenha um repleto sábado. Queremos deixar os nossos pêsames e sentimentos com aqueles que perderam a sua família no dia 25 de dezembro em Minas. Quero dizer para você que Jesus está voltando. É mais um tempinho e nós abraçaremos aqueles que deitamos no pó da terra no último Natal. Por isso sentiremos saudades, mas não é para perdermos o foco. Logo, logo o Senhor virá nos buscar e nós estaremos fora daqui. Nós estendemos as cordiais boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez. Mas essa manhã nós temos uma mensagem muito especial. No domingo retrasado eu estive aqui pregando sobre a oração de Jabés. Faríamos em duas partes. No segundo domingo nós viemos e as pessoas que ficaram nos ouvindo pela internet não conseguiram acionar a segunda parte, porque a igreja estava em férias e nós não gravamos. Portanto, recebemos alguns recadinhos que deveríamos finalizar o sermão de Jabés. Então, nós vamos combinar assim. Eu misturei os dois e saiu um sermão só, para que a gente possa colocar essa mensagem no nosso coração. E antes mesmo de começarmos a falar sobre Jabés, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para você guardar assim, ó, e passar highlights na sua Bíblia, pintar bem colorido, para você nunca mais esquecer a oração de hoje. Não vamos deixar de lado a oração diária, nem tampouco a oração do Pai Nosso. Mas queria que você levasse para a sua vida a oração de Jabés. Eu queria ler com vocês na íntegra. Ela se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Porque é daí que nós vamos tirar a nossa mensagem de hoje de manhã. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E se você quiser, pode acompanhar comigo. E foi Jabés mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, reticências, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Quero que você dê um amém bem forte para essa oração de Jabés. Está razoável, no final você vai dar um mais forte, porque aí você vai entender o que eu estou te falando. Essa oração, ela me acompanha há muitos anos. Eu aprendi a fazer a oração de Jabés quando eu morei nos Estados Unidos, e eu ganhei de um amigo um ímã de geladeira com a oração de Jabés. Me interessei por essa oração tão pequena. Vocês não vão ver falar de Jabés mais na palavra de Deus, só aqui em Crônicas, capítulo 4. Depois o pastor que eu trabalhei com ele, o pastor Edmilson Cardoso, pregou sobre a oração de Jabés. E aí eu comprei um monte de livros sobre a oração de Jabés. E a minha vida, ela já era abençoada por Deus. Mas depois que eu comecei a orar a oração de Jabés, eu pude sentir algumas direções mais fortes, uns toques mais especiais. Já já você vai entender o que eu estou falando. A oração de Jabés, ela começa falando que Deus o abençoe. Ele fez 4 pedidos. Era um filho ilustre de uma geração onde tinham outros irmãos. Mas qual era a diferença de Jabés? A Bíblia nos conta que a sua mãe o teve em meio à dor. E isso foi uma mensagem que Deus deixou na Bíblia para a gente se lembrar que quando sofremos dor não significa que não somos abençoados. A sua mãe o teve em meio de dor, de muita dor de parto. Pelo que a Bíblia nos conta, e aqui podemos imaginar, foi um parto difícil e muito doloroso. Ou seja, ela deixou 2 mensagens com o seu filho. Que da dor ela pôde tirar uma coisa maravilhosa, que foi o seu filho Jabés, que se criou sendo um rapaz de oração. E que ela trazia Jabés para um mundo de dores,
Ou seja, a Bíblia nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem é que venceu o mundo? Jesus Cristo. E se ele venceu, eu e você podemos vencer também. Aqui Jabés começa orando: se me abençoares muitíssimo. E a Bíblia diz que ele era o mais ilustre dos irmãos. Sabe por que ele era o mais ilustre? Porque Jabés tinha uma diferença pequenininha. Como eu vi a Marisa falando hoje para as crianças de um parafuso pequeno, de um pequeno detalhe, mas que é tão importante. O seu detalhe é de que ele aprendeu a orar, porque veio para um mundo de dores e a sua vida se tornou uma vida de oração. A dor, meus amigos, nos leva a um caminho onde a tristeza não pode fazer parte dele se eu e você ajoelharmos e começarmos a orar. O caminho da tristeza nos leva a um lugar onde a tristeza não é conhecida, quando eu e você sabemos quem nós somos e para onde nós vamos. Essa coisa de identidade tem mexido muito com o nosso povo. Satanás tem apresentado passaporte internacional para nós, para que possamos acreditar que nós somos aquilo que ele diz que nós seríamos. E se eu e você não pegarmos o passaporte da fé, aquele que Cristo nos dá, com a nossa verdadeira identidade, dizendo: você é a menina dos meus olhos. Eu não sei se você tem noção do que é ser a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é essa parte aqui, ó, bem escurinha que nós temos. Faz um exercício comigo, ó. Leva o dedo até a menina dos seus olhos, tenta tocar. Você consegue? Dói muito. Assim é quando alguém toca em você para Deus. Você vai dar um amém para isso, por favor? Agora você entendeu o que eu estou falando. Você é tão especial para Deus. Você é tão amado por Deus, que quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Ou seja, se a gente não consegue tocar na menina dos olhos, que dói muito, você imagina como Deus te ama. E aí vem você com aquela frase horrorosa que Satanás colocou no teu passaporte: se eu sou mesmo a menina dos olhos de Deus, por que tanta coisa ruim está acontecendo comigo? Porque Deus corrige quem ama, porque Deus protege, porque Deus tem propósito. Deus não sai por aí ferindo a menina dos olhos. Deus protege, mas nós precisamos colocar a lente dos óculos da fé, para que possamos olhar a vida segundo o prisma da oração de Jabés. A oração de Jabés, ela não é uma fórmula mágica, mas ela deve ser orada todos os dias, porque nesses 4 pedidos que esse homem ilustre de oração fez, coloca dentro do meu coração e do seu coração a direção para que as bênçãos de Deus venham sobre nossa vida. Aqui vem dizendo que Jabés foi um homem de oração. A sua devoção foi a chave para o seu sucesso e para a sua promoção na vida. Eu queria dizer para vocês que honra vem de oração. Só para você economizar tempo de parar de correr atrás de gente. Às vezes nós achamos que gente que pode nos ajudar, gente pode ser instrumento de Deus, se assim nós permitirmos. Mas na verdade, no fundo, amigos, quem nos ajuda é Deus. E muito cedo Jabés descobriu isso, por isso ele não perdia tempo com pessoas. Por isso ele não pedia que pessoas abrissem portas. Por isso Jabés não esperava sentado que a sua promoção profissional caísse do céu. Jabés sentava e ajoelhava para pedir que o Deus do céu o abençoasse. E aí Jabés não economiza. Jabés não era egoísta, ele sabia o tamanho do seu Deus. Por isso ele pediu aqui na oração que Deus o abençoasse muitíssimo. Será que você vai se sentir mal nessa manhã? Se eu pedir para você voltar para casa e fazer uma oração para pedir para Deus te abençoar muitíssimo. Mas gente, Deus não quer abençoar meia boca. Deus não quer abençoar pouquinho. Deus não quer dar golinho de bênção. Deus, Ele é o dono do oceano. Muitas vezes eu e você estamos pedindo uma caneca de bênçãos para um homem que é o dono do oceano. Ele é Deus. Deus quer nos abençoar muitíssimo, mas nós temos baixa autoestima espiritual. Por quê? Por causa do passaporte que Satanás fez para a gente quando a gente nasceu. Você foi abandonado pela sua mãe, por isso não pede nada. Você se sente mal porque é filho adotivo. Dizem que o filho adotivo é como uma caneca, que tem um furinho no fundo. A gente põe amor e ele ainda se sente mal. Para com isso em nome de Jesus. Jesus te comprou por um preço muito alto para você ficar lutando com problema de estima. Ou nessa manhã você descobre quem é você, ou você vai a vida toda lamentar sua sorte. Porque a Bíblia mesmo diz que no mundo teremos aflições. Às vezes nos sentimos mal porque não temos as coisas que os outros têm. Jabés não passava por crises emocionais, porque ele era assim com o dono do mundo.
Jabés sabia quem era Deus de verdade, por isso ele não pedia poucas bênçãos, ele pedia muitíssimo. E a Bíblia diz que Deus ouviu Jabés. Qual foi o segredo desse homem? Oração ousada? Senso de valor elevado e presunção acima dos outros? Não. Jabés sabia quem era Deus e por isso que ele sabia pedir para Deus bênçãos que não eram temporárias. Eu tenho lutado para que Deus valide as minhas bênçãos, porque as bênçãos aqui da terra são temporárias, trabalho é temporário, a vida tem uma certa validade, um tempo. Por isso que eu quero pedir para Deus coisas que Ele me abençoe, que possam durar para a eternidade. E o que pode durar para a eternidade nessa manhã, eu digo para você, é a bênção de Deus, que a Bíblia diz que enriquece sem trazer desgosto. Deixe em 2016, porque nós não terminamos janeiro ainda, que a graça de Deus determine a bênção para você. Jabés sabia que a fórmula para orar com sucesso era ser amigo do dono do mundo, colocar as suas dores, fazer pedidos sábios e certos e deixar que Deus direcionasse qual era a bênção que era importante para ele. Como eu disse a vocês no começo do sermão, a oração de Jabés não é fórmula mágica, nem deve ser a única oração a ser feita, mas Deus se compraz em nos atender quando oramos a oração de Jabés, porque Deus gosta de abençoar com eficácia. Os homens abençoam, amigos, quem tem sucesso. As pessoas bem-sucedidas são agraciadas, bajuladas e presenteadas. Com Deus não é assim. Você dá um amém para isso? Sabe por quê? Com Deus Ele sabe onde Ele quer chegar comigo e com você. E se precisar haver dor, o Senhor pode transformar a dor em bênção. Vejam quando nós temos bebê, que coisa mais linda. Eu posso te falar isso porque quando eu engravidei, as pessoas me puseram tanto medo da tal da dor do parto, que as pessoas já diziam assim, encomenda cesárea. Mas eu tive bebê num país onde a cesárea é proibida, somente em momentos muito difíceis, quando o bebê corre risco, que nós podemos fazer uma cesárea. E lá fui eu para o meu trabalho de parto. E eu combinei que eu não tomaria anestesia, porque eu queria experimentar a tal da dor. Se eu não aguentasse mesmo, eu combinei com a enfermeira, que eu gritava e ela dava anestesia. Foram 11 horas e meia de trabalho de parto, sem anestesia, esperando o Christopher chegar. Com 10,4 de dilatação, o menino vira o pescoço para olhar para a mãe. E a enfermeira diz assim, a parteira, porque lá nós não temos um ginecologista, é uma parteira que aparece no dia, quando você tem um bebê no hospital público. Você não sabe nunca quem vai fazer o seu parto. Na hora, surprise, aí a pessoa que chega lá te ajuda. E aí eu tinha orado para ser uma parteira que eu gostava dela de vez em quando, e pela graça de Deus, não foi ela que chegou no dia, que coisa boa. E naquele momento ela olhou e falou, mãe, você sofreu tanta dor, mas a gente vai ter que agora fazer a cesárea. Então eu passei pelas duas experiências, e eu louvo a Deus, porque Deus me ajudou a aguentar a dor. Queria te dizer, meus amigos, que Deus não manda dor, além daquela que possamos suportar. A alegria de ter o Christopher nos meus braços, com saúde, vivo depois do parto, me fez esquecer que eu tinha pontos na barriga, e eu tentei levantar para pegar o menino, e a enfermeira disse, ainda não, amanhã você pode começar a andar. Quem é que disse que a dor pode impedir que as bênçãos venham, meus amigos? A dor muitas vezes pode até nos preparar para que não sejamos presunçosos para carregar aquele bebê tão lindo no colo, achando que é o bebê mais bonito do hospital e pisando nos outros, chamando os outros de feio. O Senhor sabe o que faz em nossa vida. Os homens abençoam quando temos sucesso, mas Deus, Ele sabe abençoar, porque Deus tem formas de abençoar. E nessa manhã eu queria muito que você descobrisse as formas de Deus de abençoar. O Salmo 34:10 diz, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Que promessa linda! A Bíblia diz como é bom que hoje nós possamos conhecer a bondade de Deus em tudo, na natureza, através dos amigos, através da nossa igreja. O Salmo 86, versículo 5, diz assim, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E ali em Tiago, eu fecho com chave de ouro, dizendo em Tiago 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Eu queria te dizer que toda boa dádiva não vem de baixo, não vem de nós, não vem dos nossos amigos, nem daquilo que nós somos, vem de Deus. Vem de Deus.
Uau! Agora você pegou o que eu queria te dizer. Por isso que eu quero te dizer que Jabez mudou a minha vida. Depois que eu comecei a orar a oração de Jabez, coisas muito difíceis começaram a acontecer. Mas todas elas, em nome de Jesus, foram transformadas num propósito bom para a minha vida e a do Christopher. Eu já passei por essa fase do deserto, onde você clama e não vê ninguém, onde você busca ajuda e não há uma mão estendida, mas Jabez me ensinou a orar, de que Deus me abençoe muitíssimo, e Deus pode abençoar mesmo quando o sol está brilhando. Deus pode abençoar mesmo quando vem uma tempestade de neve, como minha amiga me assiste nessa manhã, para Washington nessa manhã, onde disseram que vai cair tanta neve até domingo, que vai cair neve junto com trovão. Washington nunca viu uma tempestade assim, neve com trovões. Isso não impede a mão de Deus de nos abençoar. As tristezas de nossa vida não impedem a mão de Deus de nos abençoar. É interessante que a bênção de Deus, Jabez descobriu que ela pode ser interna ou externa, deixe Deus decidir. Deus pode te trazer presentes, mas quando os presentes não vêm, Deus pode te dar uma bênção interna, de ter força para saber esperar. A bênção pode vir no meio de uma dificuldade, mas ela vem. A bênção de Deus, ela não é egoísta. A bênção de Deus, ela vem para que possamos abençoar a todos. É interessante que quando somos egoístas e queremos a bênção para nós, perdemos a maior dádiva. Podemos ver isso na história de Caim e Abel. O Senhor pediu um cordeiro, não pediu frutas, mas Caim foi para o supermercado. E cheio de boas intenções, esqueceu de perguntar para o Deus eterno exatamente quais eram as direções para o sacrifício. Alguém disse para ele, Deus pediu um animal, não frutas. Mas eu quero ser diferente. E ali, na escolha que ele fez, ele perdeu a bênção. Deus estava disposto a abençoar demais Caim. E ainda de lambuja ele ganha um outro probleminha que ele mesmo causou, que foi a inveja do seu irmão. Porque quando ele vê Abel ser ricamente abençoado, ele não aguentou. Ele achou que tinha bênção só para o seu irmão e não tinha para ele. E ao invés de pedir perdão para Deus e ser humilde, ele mata a pauladas ou a pedradas o seu irmão. A bênção não está baseada, meus amigos, em quem nós somos, mas em quem Deus é. E é por isso que eu quero perguntar nessa manhã se você sabe quem é Deus. Que você pare de copiar Deus e pensar que Ele é como seu pai ou sua mãe. Não tem nada a ver, não passa nem perto. Deus é muito melhor. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é superior, Deus é soberano. E é por isso que Jabez pede que Deus o abençoe muitíssimo. Hoje eu queria que você voltasse para casa pedindo para Deus te abençoar muitíssimo. A bênção de Deus, ela nunca é de mais nem de menos. Ela vem na hora certa. A bênção de Deus, ela nos traz alegria ao coração. A bênção de Deus, ela vem para cumprir um propósito. Por isso que eu vejo hoje crentes brigando, às vezes até num culto de quarta-feira com Deus, tentando vir aqui para encontrar a fórmula mágica para que Deus atenda os seus pedidos, os seus desejos do coração e suas necessidades. Não é neste esquema que Deus trabalha. Deus atende pedidos, atende necessidades e até desejos, segundo o Salmo 37. Mas Deus, quando abençoa, Ele abençoa com um propósito. Imaginem se hoje eu pudesse comprar um carro zero e entregar de presente para o Christopher hoje de manhã. Me responda, Tati, o que o Christopher faria com esse carro? A Tati fez assim, ó, com esse cabelo bonito que cortou hoje de manhã, tá linda. Gostei, viu? Eu quero dizer para vocês que esse carro não serviria nada na mão do meu filho. Ele sairia contando para todos os amigos do CCA. Colocaria lá no site dele, no seu Facebook, ganhei um carro zero da minha mãe. Os amigos iam achar super legal. E eu ia dizer para ele, Christopher, o que você vai fazer com o carro, filho? Mãe, eu estou pensando ainda. Sabe por quê? Um carro zero para ele hoje não serviria para nada. Às vezes eu e você estamos pedindo bênçãos para Deus que não servirão para nada dentro dos propósitos de Deus, ainda que elas sejam caras, boas e bonitas. Eu e você precisamos entender que bênção é aquilo que Deus tem para nós, é a sua mão em nossa vida. É Deus prosperando aquilo que temos. É Deus validando a nossa vida naquilo que nós sonhamos fazer para Ele. E é por isso que a partir de hoje eu quero que você peça que Deus te abençoe muitíssimo. Você vai experimentar um novo tipo de relação com Deus, porque em tudo você vai conseguir ver a mão de Deus. E o segundo pedido que Jabez faz para Deus, e que esse eu me identifico muito, mas que trouxe para a minha vida muita dor antes de que Deus ampliasse meu território, foi o segundo pedido, onde ele diz lá, ó Senhor,
amplies o meu território, alargue minhas fronteiras, como você pode ver em outra versão bíblica. Ó, que me alargues as fronteiras e me amplies o território. Jabés, ele cuidava de animais. Jabés era um homem que entendia de gado, entendia de cabras, entendia de animais. Mas Jabés também entendia que ele precisava que Deus alargasse suas fronteiras. Hoje você recebe um convite para passar um dia na casa de Jabés comigo, e podemos caminhar pelo seu território, onde ele pode conversar com a gente e nos apresentar nessa manhã sua fazenda. Ele olha para você e diz: vê as minhas ovelhas, sou fazendeiro e criador. Não posso plantar mais sementes, nem aumentar o meu gado, nem o meu rebanho. Eu vejo que hoje eu preciso de mais terras para isso. Sou responsável por este lugar. Por isso, Jabés suplicava a Deus que alargasse o seu território. Aqui está a resposta, meus irmãos, nesta manhã, para a tão sonhada prosperidade que nós falamos por aí. Aqui está uma proposta de prosperidade sem engano algum, que a Bíblia diz. Amigos, Jabés pedia que Deus aumentasse suas terras, porque Jabés queria mais trabalho e mais influência. Jabés não pedia para aumentar o seu território, para que ele pudesse convidar os seus parentes para passar um fim de semana na fazenda, para mostrar para os outros o quanto ele era próspero e especial para Deus. Jabés não pedia para aumentar o seu território, para que ele pudesse fazer investimentos gritantes, para que ele pudesse, com 138 anos, usufruir daqueles investimentos. Jabés pedia para que Deus ampliasse o seu território, os seus alqueires e as suas terras, porque Jabés pedia para Deus mais trabalho e mais responsabilidade. Quantos de nós temos pedido mais para Deus, mas não temos nem tamanho da caixa para guardar? Quantos de nós pedimos mais para Deus, mas não conseguimos carregar essas bênçãos e nos perdemos no meio do caminho? Quantos de nós pedimos mais para Deus por problemas de estima que nós sofremos, para que possamos aparecer mais, para que possamos ser respeitados pelas pessoas, ou até mesmo possamos impressionar a Deus? Ninguém pode impressionar a Deus, a não ser com um coração quebrantado e um espírito humilde. Você quer ver coisa que Deus gosta? É gente quebrada, gente. Eu posso falar isso de carteirinha. Deus gosta de quem não deu certo na vida e tenta acertar. Deus gosta de levantar aqueles que se sentem incapazes, porque de gente que se sente capaz o mundo está cheio, e o Senhor quer encher de capacidade, para sua honra, seu poder e sua glória, pessoas que se sentem incapazes. Jabés pedia para Deus, quando pedia ampliação do território, mais terras, mais lugares para plantar sementes, mas Deus pedia que Jabés pedia que Deus multiplicasse aquilo que ele tinha, para que o poder de Deus fosse sobre a sua vida. Jabés pedia mais influência. A sua fronteira e a minha começam onde vivemos e onde trabalhamos. Como estão os limites da sua fronteira hoje? Qual é a sua área de influência? Quantas pessoas da sua própria família, perto ou longe, você tem conseguido influenciar dentro dos seus alqueires? Jabés era fazendeiro, ele fala de terra, mas nós podemos trazer para a nossa vida hoje, a vida de Jabés, dentro da minha profissão e da sua, do lugar que moramos, da área de influência, no nosso condomínio, nas pessoas que moram em volta de nós. Talvez você não viva num apartamento pequeno como o meu, de 2 dormitórios. Talvez eu fale para alguém que viva num apartamento de 8 dormitórios. Não importa. Para Deus o que vale não é tanto o tamanho de onde moramos, mas aquilo que fazemos com o que Deus nos deu. O Senhor tem nos dado muito. O nosso território aqui envolve a nossa influência, o nosso talento, os dons que Deus nos deu e a forma como temos usado e lidado com isso. Por fim, a nossa fronteira inclui os nossos bens, tanto materiais quanto espirituais. A sua fronteira e a minha inclui tudo aquilo que está em volta de nossa vida. Queria que nessa manhã você fizesse um exercício, quando voltasse para casa, depois da sua sobremesa hoje. Desenhe no papel uma caixa bem grande. Escreva dentro dela palavras que representem pessoas, lugares importantes da sua vida, lugares que você frequenta durante a semana, o local onde você trabalha.
E depois que você desenhar tudo, coloque dentro da caixa. Quem é importante para você, o nome de todo mundo. Anote e faça um inventário dos seus bens materiais e coloque tudo dentro desse desenho. Depois, sente-se sozinho no sofá ou na sua cama e pergunte a si mesmo: qual é o tamanho da sua influência e a abrangência que você tem em relação às pessoas com tudo que Deus te deu? E eu espero que você responda o que eu respondi para mim mesma: que influência pouca, preciso que Deus alargue minhas fronteiras. Você vai descobrir, como eu descobri há muito tempo atrás, que eu vivia muito para mim mesma, num lugar sempre no mesmo lugar. E quando eu pedi a Deus que Deus alargasse minhas fronteiras, eu nunca vou me esquecer do desafio que Deus me deu. Eu estava sentada num canto do UNASP, assistindo um sermão do pastor Ézer Giroto. E um pastor chegou e juntamente com ele fizeram um apelo evangelístico. Gostaríamos de saber nessa manhã quem são aquelas pessoas que de forma corajosa gostariam de se levantar e aceitar um apelo para pregar o evangelho, nem que seja num lugar distante. Empolgada, larguei minha Bíblia e me levantei. Me esqueci que no dia seguinte de manhã viria um convite para trabalhar como obreira bíblica nos Estados Unidos. Deus leva a sério o que a gente fala com Ele. Nós precisamos parar de brincar com Deus. Quando entregarmos a Deus nossa área de influência, faça as malas, até mesmo para ficar onde está. Eu gostava muito quando minha mãe brincava comigo. Minha mãe era uma pessoa muito, como é que eu vou te dizer? Pensa numa senhora assim, que levava tudo muito a sério, as coisas de Deus, mas extremamente a sério. E eu lembro que eu falava: mãe, um dia, quem sabe, né, eu vou ser missionária, essa perna operada, eu não sei o que Deus quer comigo, mãe. Estava naquela fase de 1 ano depois que eu saí da cadeira de rodas, que eu não sabia o que eu fazia ainda com milagre, escondia cicatriz, tinha vergonha das pessoas, e eu estava no processo de cura, de treinamento para assumir um ministério. E eu lembro que eu brincava: mãe, será que vem uma coisa bem grande para mim? E minha mãe falava: antes de você treinar os tigres da África, ficar sonhando com outro país, sobe na casa da Maria Baixinha, a vizinha, vai lá, filha, ajudar ela a lavar a louça, o marido dela está doente. E eu lembro que eu ficava brava com a minha mãe. Se minha mãe tivesse viva hoje, lá no céu eu vou pedir perdão, porque com o tempo eu entendi o que minha mãe estava fazendo comigo. Que treinamento maravilhoso. Antes de ir para longe, filha, falar do amor de Deus, cuida do teu território. Eu acho que muitos de nós não vamos receber as bênçãos que Deus tem para nós até aprendermos a cuidar do nosso território. Seu território é pequeno, cuide dele. Você mora num lugar que não gosta, abençoe este lugar para começar a gostar. Deus só vai te mover quando você estiver pronto para o próximo step. Quando Deus ver que você está pronto, Ele te leva para o segundo plano. Nós não podemos sair pela vida tentando graduar, meus amigos, como se hoje eu e você precisássemos receber diplomas para impressionar pessoas. É interessante que Jabez, ao pedir que Deus alargasse suas fronteiras, ele pedia que Deus desse a ele mais trabalho para ter mais impacto para Deus. Deus expandirá a sua fronteira onde você está. Deus expandirá a sua fronteira pedindo que dê carona para alguém num dia de chuva. Deus expandirá a sua fronteira oferecendo um dinheiro a alguém que precisa e que vai se responsabilizar por aquele dinheiro e fazer algo bom. Deus expandirá a sua fronteira se você se colocar de joelhos e pedir que Ele te abençoe muitíssimo. Depois Jabez percebe que as suas fronteiras estavam alargadas. Para ele já não era difícil cuidar de algumas cabras a mais. Ele já havia plantado as suas terras, mas Jabez descobre uma coisa que eu descobri bem cedo na minha vida, porque a minha mãe também me ensinou. Jabez descobre que sem a ajuda de Deus, sem a sua intervenção e influência, ele tinha um monte de bênçãos, mas não sabia ir para lado nenhum. E ele descobriu que Deus precisava colocar a sua mão na sua vida. Jabez descobriu e pediu para Deus: ó Senhor, que a sua mão seja comigo. Jabez agora precisava ir para o terceiro ponto, ele precisava avançar. Ele já havia pedido que Deus o abençoasse muitíssimo, sem medo do que os outros iam pensar. Ah, estão te chamando de orgulhoso, que a história de pedir bênção muitíssimo, a vida é mesmo ruim. Eu queria dizer para vocês, amigos, que a vida não é ruim. Nós é que somos ruins e vemos a vida de outra forma. A vida é muito boa, porque com Deus tudo é bom, inclusive as coisas ruins. Deus transforma tudo que é ruim em bênção para quem confia nele. Mas nós saímos com o passaporte do inimigo anunciando que nós não somos ninguém.
Nós saímos por aí com o passaporte de Satanás dizendo que nós não temos talento, que Deus só abençoa os outros e a nós não. Nós precisamos entender que na fila das bênçãos de Deus não tem senha distribuída como no Condor. Nós precisamos compreender que as bênçãos de Deus não vêm pela ordem alfabética. As bênçãos de Deus vêm no tempo certo, com o propósito para que nós possamos usá-las para benefício do seu reino. Não temos tempo hoje para orar. Dissemos que não viemos no culto de quarta, e essa foi muitas vezes a minha desculpa, então não estou falando indireta para ninguém. Quando eu não vinha muitas vezes no culto de quarta, alguns me perguntavam, eu dizia, porque agora eu mudei o Christopher para o período da manhã. E eu ficava achando que aquela desculpa era linda. Nós não temos tempo. Alguém abre um grupo de oração, nós vamos numa festa, mas no grupo de oração a gente não arranja tempo. E é por isso que Deus às vezes não tem nos abençoado muitíssimo, porque o tanto que nós pedirmos é o tanto que nós vamos receber. Às vezes, queremos dar desculpas para não sair da zona de conforto. Jabez não tinha medo de sair da zona de conforto, porque ele sabia que quando ele saísse da zona de conforto, Deus iria com ele. E por isso ele orou para que Deus alargasse fronteira e venha o que vier, porque eu vou com a mão de Deus indo comigo. Deus quer, meus amigos, nessa manhã, que a mão de Deus seja conosco, mas precisamos sair da zona de conforto. Ir para um lugar diferente, nos mover do lugar que estamos. Será que já não estamos enjoados de fazer todo dia a mesma rotina? Será que não poderíamos quebrar a rotina do nosso dia ligando e orando com alguém por telefone? Visitando alguém doente num hospital? Arriscar, ir longe, ir até o fim do galho. Eu amo essa expressão que eu li no livro de Jabez. Que Deus nos coloque, gente, na pontinha do galho. Tem gente que tem medo de ir na mão de Deus até o fim do galho, até as últimas consequências. Estava aqui no quartinho pastoral agora conversando com os meninos que estavam me ajudando, e eu falei com aquele ali, ó, esqueci o nome dele, está fechando a porta, de que um jogador foi aí essa semana dar um testemunho lindo, que ele perdeu aí para um clube uma fortuna, porque ele decidiu guardar o sábado. Olhem lá no YouTube, você vai descobrir esse vídeo maravilhoso. E ele diz assim, gente, dinheiro não é tudo, ele fala no vídeo, ele testemunha. Eu decidi guardar o sábado, mas vai perder contratos, vai perder tantas coisas. Esse jogador, eu aplaudi ele ontem à noite, ele foi até o fim do galho. Quem vai até o fim do galho assume quem Deus é na sua vida, mas Deus não quer que você caia do galho. Porque quem vai até o fim do galho sabe que se nós viermos a cair, Deus se responsabilizará pela nossa queda, amém por isso. Você não tem medo de o galho quebrar, não, porque Deus está com você. Quem vai até o fim do galho arrisca, porque se eu e você ficarmos pendurados ou cairmos, será para aprendermos a clamar. Se hoje eu gosto de oração é porque eu passei por coisas muito difíceis. Quem não atravessou momentos difíceis não tira tempo para orar, porque é por isso que muitas vezes surgem desafios horríveis na minha vida e na sua, para que Deus nos veja pelo menos uma vez por semana dobrando os seus joelhos para Ele. Imagine o que aconteceria na minha vida e na sua, se tirássemos mais tempo para pedir que Deus nos abençoe. Imagina se tivéssemos mais tempo de alargar as nossas fronteiras pela internet. Na Bíblia, a mão de Deus sempre representou o seu poder, sua presença e provisão para o povo. Por isso Jabez pediu que a sua mão seja comigo. Cada pedido que Jabez fez em relação à mão de Deus significava: Senhor, não faço nada sem Ti. Preciso de ajuda, preciso de direção, não sou sábio, não sei plantar sementes no dia certo, não sei colher na hora certa. Senhor, o Senhor me alargou o território, agora vem comigo. Se a tua mão não vier comigo, eu não vou. Eu conto no dedo as vezes na minha vida que eu fui precipitada e fui sem a mão de Deus. Só foi desgosto, não deu nada certo. E ainda reclamei. Por isso hoje eu aprendi com Jabez, pedir que a mão de Deus seja comigo. Jabez compreendeu o que eu e você estamos aprendendo com ele nessa manhã, que para sermos bem-sucedidos precisamos ter a mão de Deus e a bênção dele em tudo que fizermos. Atos 2:38 fala que recebemos o seu Espírito. Gente, Deus amou tanto a gente, Ele quis tanto estar conosco, que Ele deixou o seu Espírito para habitar dentro de mim e de você. Amém por isso. Peça a Deus todos os dias o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele faz favores especiais para a gente que ninguém faz.
Ele faz conexões especiais na nossa vida que, humanamente falando, nenhum de nós conseguiria fazer. Deus quis tanto estar conosco que primeiro enviou o seu Filho e depois, na despedida, quando os discípulos choravam, Deus vai e envia o Espírito Santo, o Consolador. Peça a mão de Deus em tudo na sua vida. Peça a mão de Deus para ter oportunidades de falar do amor de Deus para as pessoas, oportunidades de ministério. O que as pessoas admiravam nos discípulos, quando eles foram chamados para trabalhar com Jesus, não eram as qualidades que eles tinham. Amigos, vocês vão dar risada agora, era o que eles não tinham. Porque olha para o grupo de discípulos, que turminha desqualificada quando Deus chamou, amigos. Quem eram os discípulos? Pessoas problemáticas, pessoas medrosas, que Deus escolheu a dedo, talvez até os piores no meio da multidão. Chamou os 12 e falou: essa é a minha turma. Era tão desesperadora a turma de Jesus, que um deles o traiu e o vendeu por 20 moedas de prata. Jesus sempre trabalha com aquilo que nós temos. Jesus não vai cobrar de você o que você não tem, porque o que você não tem, se você pedir, Ele te dá, amém? Pelo poder do Espírito. Nós não vamos fazer a obra de Deus nem por força, nem por violência, diz a Bíblia, mas pelo meu Espírito. Você sabe o que é viver no Espírito e não viver na carne? É a gente repreender os nossos gostos, desejos e vontades, até calar a voz desse menino mimado que tem dentro de você. Dessa garotinha rebelde que quer tudo para si mesma e dizer: cale-se a minha voz e que seja feita a vontade de Deus. Pelo poder do Espírito nós podemos ser usados, como os discípulos forem. Peça a mão de Deus sobre o seu trabalho. Peça a mão de Deus sobre o seu casamento. Nós somos uma obra em andamento, Deus não finalizou conosco ainda, amém por isso? Porque o Senhor vai finalizar conosco quando Ele voltar e nos transformar num corpo perfeito, numa mente perfeita. Enquanto vivemos aqui na terra, a gente vai ser capenga. Por isso eu não quero te desanimar, mas o pecado só vai sair da sua vida o dia que você ficar bem amiguinho de Deus e tomar a decisão de andar no Espírito e não mais na carne. Pedir que o Espírito Santo entre dentro da minha vida e da sua de tal forma que os frutos do Espírito saiam assim, caindo aos pedaços pela rua. Depender da mão de Deus é como sair do Egito, como o povo saiu. Coisa bonita foi um momento, meus amigos. Ontem eu falava com um amigo por telefone, ele falou: Rosana, escreve um sermão sobre isso. E ele está aqui hoje de manhã. Eu quero agradecer pela colaboração, por esse momento do sermão, amigo. Porque quando Moisés chegou perto do mar, Deus disse para Moisés: diz para o povo pisar na água. Fala para o povo marchar. Meus amigos, às vezes tem que ter alguém para chegar para a gente e dizer: dá o próximo passo. Anda um pouquinho mais. Quem faz o milagre é o Senhor. Mas eu e você precisamos sair da zona de conforto. Parar de murmurar pela vida, dizendo que nós somos pessoas não favorecidas por Deus. O mar só se abrirá quando eu e você pisarmos no mar. Eu fico impressionada quando eu penso a nível de qualificações naquele baixinho chamado Davi. Davi não tinha sido treinado para a batalha. Davi nunca assistiu pela internet um curso rápido de 15 minutos como matar gigantes. Davi, pelo contrário, andava pelos quintais da sua casa. E se você alugar o filme da Hit, lá no Netflix, e assistir a série Davi, tem um momento que me emocionou muito do filme. Quando ele chega colocando a mesa para os seus irmãos, estava correndo um boato ali entre eles, de que o profeta Samuel havia recebido de Deus uma orientação para escolher um novo rei para o povo. E Davi tenta entrar na conversa e os irmãos olham feio para ele, colocam Davi de lado. De repente alguém diz: o profeta Samuel está chegando e vem buscar um rei. Mas o pai de Davi mandou preparar os irmãos, Abinadab, Eliel, aquele monte de moço bonito, tudo sarado de academia, o intelectual, nível super elevado. Os meninos falavam várias línguas e eles estavam ali a postos. E essa é a parte da história que eu mais gosto. E eu acho que é porque eu me identifico muito com Davi. Davi não tinha preparo. Davi não teve tempo de se preparar, mas Davi tinha um detalhe que os outros irmãos não tinham. Davi tocava a harpa e tinha tempo para louvar. E é por isso que eu vou dizer para você: tua vida não vai chegar ao sucesso que Deus tem para você, enquanto você não parar suas atividades, enquanto você não parar de se munir de categorias humanas e tirar tempo para cantar e louvar. Você não sabe o que o louvor pode fazer na sua vida.
Davi ficava cantando, e como ninguém queria Davi, Davi era meio que um estorvo ali na família, Davi era despreparado, Davi era meio que um empregado ali dos irmãos e da família. Por isso ninguém nem pensou em mandar botar uma roupa em Davi. Imagina, Davi é o menos provável, qualquer um de nós pode ser rei, exceto Davi. Aí chega todo bonito o profeta Samuel, bem vestido, azeite na mão, para o momento da unção, os meninos já fazem aquela fileira, e vem o primeiro, todo poderoso, passo a passo, para de lado para a foto, e Deus diz, este não, dá um amém para isso, mas isso me delira, eu não sei porque você não tem emoção, eu não consigo ler essa história sem chorar e sem rir. De repente, este não, eu não estou ouvindo bem, repete, Senhor, este não. Samuel, eu já te ensinei, não atente para o que vê o homem vê a saia, o sapato, Deus vê o coração, amém? Daí vem o segundo, posudo, já entra com o diploma na mão, mostrando Harvard, para todo mundo ver, achando que impressionar Deus com o diploma, que dó, gente, tem gente que ainda pensa isso. Aí de repente o profeta ouve, este não. Mas Senhor, este não atente para o que vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Aí vem o terceiro menino, já até meio desconfiado, mas falou, só sobrou eu, não tem mais ninguém no pedaço. E de repente ele chega qualificado, bonitão, sarado de academia, e aí o profeta diz, este não. Aí desesperou a família. Quem é que tem mais aí? Eu não estou entendendo. A gente tem um filho, né? Mas, poxa vida, eu não acredito nessa palhaçada. Tá bom, manda buscar Davi. Aí foi banho rápido, e tira a barba, e corta cabelo, e assume, porque as pessoas que Deus prepara, elas não se sentem preparadas. No momento certo, Deus tira da onde Ele quer, para usar para a sua glória. Eu tive que quase chorar com isso, gente, porque isso para mim é muito forte. Isso na minha vida é muito real. Deus não pega os que se acham preparados. Ele pode até usar se eles se converterem, mas Deus quer usar aquele distraído que está louvando, ó, com cara de bobão. Que coisa bonita. Deus manda chamar Davi, todo mundo de cara feia, fazendo bico, o profeta está pirado, a velhice já chegou, não deve estar ouvindo direito a voz de Deus, quando Deus diz, este sim é o meu escolhido, amém? Deus havia preparado nos campos de batalha, o treinamento para Davi matar o gigante. E na hora que o gigantão posudo apareceu, não foi o pessoal da academia que enfrentou o gigante, foi o menino que orava e cantava. E o que mais me impressiona, para dizer para você arrepiar nessa manhã e mudar de vida, é que Davi usou as armas que ele tinha para vencer na vida. Eu e você precisamos aprender a usar o que a gente tem, parar de querer as armas dos outros. Saul empurrou lá a arma de terceiro para ele, o menino caía para um lado, pencava para frente, o sapato não servia, o capacete era pesado, até que ele falou, meu Deus, que gastura, tira esse negócio da minha frente. Eu vou com as minhas armas, mas Davi, você não tem arma, a morte é certa. Eu tenho, um dia eu matei o leão, um dia eu matei lá atrás o urso, Deus, a mão de Deus vai comigo e eu vou vencer esse gigante. E eu vou com a funda e com as pedras. Davi me ensinou uma lição preciosa, não querer arma de terceiros, nem pegar conselho de gente que está mais quebrada que eu. Davi me ensinou na Bíblia, que a Bíblia é a maior fonte de conhecimento para termos sucesso. Se não temos tido, é porque não temos lido a Bíblia. Davi me ensinou que com 5 pedrinhas e uma funda, se mata um gigante invencível, que estava acostumado a matar pessoas. E depois que Davi mata o gigante, ainda corta a cabeça, sai balançando aquela cabeça, coisa horrorosa, eu não ia fazer aquela parte. Sai balançando aquela cabeça para todo lado, e o povo joga Davi para cima, e os irmãos com os cotovelos pesando 50 quilos cada braço, por inveja. Não era hora de abraçar o irmão mais novo, gente, e dizer, ô meu irmão, você acertou, vem aqui. Vou falar isso para você que me ouve, que tem família. Luta com quem quer lutar, e quando alguém acertar, vibra, porque depois vem tua vitória. Os invejosos não andam, eles andam em círculos, porque a crítica é prima de primeiro grau da inveja. E os irmãos de Davi estavam sempre criticando Davi. Davi tinha algo e um ingrediente que faltou nos seus irmãos, que a gente não consegue em academias, a gente não consegue em Harvard, a gente não consegue com muito dinheiro. Davi tinha harpa e oração na sua mão. Amém? Por isso que Davi venceu. Essa é a fórmula da felicidade nos dias que nós estamos vivendo, num país incerto, com um futuro incerto, com pessoas tão inseguras. O nosso futuro é certo e o nosso Deus nos traz segurança. Davi venceu
porque Davi não se achava. Quando eu e você nos achamos, gente, a gente estraga tudo. Nós vamos à frente de Deus, nós pisamos em pessoas, nós tentamos impressionar, e tem gente que faz uma força horrorosa para se aparecer, que dá até dó. Mas eu as entendo, elas precisam disso, porque talvez no lar foram muito pisadas, talvez nunca foram valorizadas por um cônjuge, talvez alguém nunca disse eu te amo para essa pessoa, talvez nunca disseram para ela o seu bolo é gostoso e só fizeram críticas, e é por isso que essas pessoas andam por aí como bebês mimados, pedindo amor e aprovação para todo mundo. Davi parou de pedir aprovação para os seus irmãos e foi cuidar de ovelha. Só que chegou um momento que ele não aguentou vendo o povo de Deus sendo oprimido. E quando ele não aguentou vendo o povo de Deus ser oprimido, ele resolveu se levantar com as armas que ele tinha e ir para a luta. Eu convido você nessa manhã a se levantar com as armas que você tem e ir para a luta. Você tem um salário de 1.200 por mês, não está dando para pagar as contas, ajoelha sobre esse salário e peça que Deus te abençoe muitíssimo. Você vai descobrir o que é multiplicação de salário, pão e peixe. Você vai descobrir como Deus paga as suas contas. Você está sofrendo de um problema de saúde, peça que Deus te abençoe muitíssimo. E não fica pegando a mão de Deus e dizendo eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, como criança mimada. Criança mimada termina no chinelo. E vai ter que crescer e sofrer se um adulto não ajudar. Quando eu peço uma bênção para Deus, eu preciso deixar Deus determinar. E por último, Jabez pede uma coisa linda, que isso me ajudou muito com esse bolo Marta Rocha que eu gosto. Jabez pede que Deus o livre de aflição e o preserve do mal. Duas amigas resolveram gravar um CD juntas e começaram a pensar o quanto sucesso elas fariam juntas no mesmo CD. Elas começaram a elaborar o dia do lançamento do CD. Li essa história no livro também. E elas começaram a conversar muito, elaborar tudo. De repente, na escolha do repertório, elas dividiram num ponto. Mas uma olhou para a outra, deu uma disfarçada, já eram amigas, estava marcado o lançamento, alguém lá apadrinhou o CD, essa turma dos empresários que gosta de ajudar, Deus abençoe vocês, ajudaram no CD delas. Mas olha o que aconteceu, até o dia do lançamento, elas foram discutindo por causa de lugar, se desentenderam num monte de coisa. Até que no dia do lançamento, elas não puderam nem lançar juntas o CD, porque elas tinham brigado feio. Sabe o que aconteceu com essas duas meninas? Deus tinha um sucesso, tinha um lindo propósito, e de repente elas abriram uma pequena brecha e Satanás entrou no meio com o chamado pecado. Todos nós temos pecado, eu tenho, você tem. Se alguém não tem, é porque não tem noção que peca, mas tem, eu posso depois conversar com você em particular, te provar que você é pecador como eu, todos nós somos. Mas o Senhor não disse que nós teríamos que entregar a nossa vida para o pecado e viver nele achando que o final desta jornada seria uma jornada de sucesso. Jabez, quando pede aqui que Deus o ajude para preservar do mal e livrar de aflição, Jabez está pedindo para ser livre de confusão, amigo. Jabez era bom da cabeça. Nem sei se fazia terapia, mas que esse menino era bom da cabeça, era. Jabez sabia o que pedia para Deus, e quando ele disse, me livres do mal, ele orou mais um tempão, para que Deus o livrasse de confusão. Preservar do mal é pedir para que a tentação não bata a nossa porta. Quando foi a última vez que você tirou tempo para orar pelo seu esposo, para que quando ele chegasse no HSBC de manhã, aquela fila lotada, e aquelas moças bonitonas, tudo passando de saia cortada, bem produzida, com aquele cheiro que vem, o seu marido fosse cego, para que não enxergasse aquelas mulheres? Quantas oram por isso? Não tiveram coragem de levantar, mas amém, uma ali vitoriosa, Deus te abençoe. Por isso que você continua casada, Deus te abençoe. Quantos maridos aqui já oraram por suas esposas, para que na vida corrida que você tem, que você não tem tempo para nada, que você é o provedor, ela não encontrasse um amigo fiel ao telefone que diga assim, ô amiga, vamos ali no shopping Curitiba tomar um sorvete comigo, é só amizade. Quantos maridos já oraram para que isso não aconteça? Amém, não tiveram coragem de levantar a mão, mas é por isso que estão casados. Ali, muito bem, por isso estão casados. Quando nós não oramos pelas pessoas as quais nós amamos e até não amamos, é como se nós sentássemos na arquibancada de um grande lugar de jogo e assistíssemos Satanás alvejar com faca as costas dos nossos queridos.
Precisamos pedir que Deus tire a tentação da nossa vida. A Bíblia diz que o sensato vê o mal e se esconde. É por isso que a gente cai tanto em pecado. Nós não vamos vencer enquanto a gente parar em frente à geladeira do Condor. Hoje eu estava organizando um almoço e a gente fez o cardápio, a sobremesa, e aí vinha Marta Rocha, Marta Rocha. Já sonhei com esse bolo, vocês acreditam? Eu sonhei que eu fatiava e as fatias caíam uma em cima da outra. Aquele creme de ovos em cima, lindo, amarelo, que entope as veias do coração. Eu queria dizer para você que eu não vou vencer o Marta Rocha enquanto eu parar, igual eu fiz ontem na geladeira do Condor, e ficar ligando e falando: Jô, você acha que a gente leva? Está só R$28. Eu acho que dá para eu levar esse bolo. A Jô me puxou pelo braço ontem e falou: você não disse que quer parar com o Marta Rocha? A gente precisa de uma amiga assim, que tire a gente da vitrine, amigos. Nós precisamos entender que quem quer vencer um problema que eu tenho com o bolo Marta Rocha, se quiser parar de comer, porque agora meu filho é intolerante à lactose, e Deus me mostrou o quanto esse bolo fazia mal para a nossa vida. Quantas vezes no Hospital Nossa Senhora das Graças, fazendo enema por 5 anos, amigos. Você sabe o que é isso? E há 2 meses, meu menino está curado. Você vai dar um amém? O problema não era psicológico, eu tentando tratar com terapia, era intolerância à lactose. E um médico aqui do Nossa Senhora das Graças, Dr. Jarbas, que eu vou comprar um presente para esse médico, descobriu isso. Eu quero te dizer que o pecado também é assim. Enquanto não descobrirmos a sua raiz, nós não teremos como lutar. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É a gente que está fugindo dele, gente. É ele que tem que fugir da gente, como dizia minha mãe. Você tem que botar a tua bandeira ensanguentada de Cristo e usar uma coisa que eu vou te ensinar, que Deus me ensinou. A humildade é como um balde de água fria na cara de Satanás. Primeira coisa, ser humilde para admitir. Teu problema é mulher, meu irmão, para de dar carona, deixa a mulherada tomar chuva. Você fala um amém, mulheres? Você não precisa jogar uma água quando passar no ponto e ela está pedindo carona. Não precisa jogar água, mas você passa e vai para a tua casa. Teu problema é homem, você não consegue vencer aos elogios de um homem que não é o seu esposo, porque teu casamento não dá certo faz tempo. Comece a investir nesse casamento, pede ajuda, faz oração, jejum, sobe um monte, mas fica com esse marido que trocar, você vai arranjar uma encrenca número 2. Já entrou na primeira, não deu certo, vai para a segunda, para quê? Em nome de Jesus, conserta a tua vida e foge do pecado. Foge do bolo Marta Rocha. Ontem, quando eu saí do Condor, parece que eu via o bolo correndo atrás de mim. Ai, gente, que desespero. Eu ainda passei de longe, assim, ó, sem a Jô ver, passei com o carrinho ali e fiz assim, com o olhão para o Marta Rocha. Porque ontem o modelo dele não estava redondo, fizeram comprido, igual rocambole. Mas aquilo foi para mim, personalizado. Porque sabem que eu gosto do bolo, falaram, ela não vai cair no redondo, mas o comprido ela leva. Satanás faz isso, ele sabe que você não vai cair com o redondo, mas no comprido você te leva. Quero te dizer hoje, Jabés pediu para Deus livrar ele de aflição. Teu problema é a internet, atire o computador do 8º andar, igual minha amiga fez. O marido olhou para ela e falou: querida, nós vamos vencer o problema da internet. Eu não consigo. Ela falou assim: você não consegue? Eu tenho um método bom. Está pronto? 1, 2, 3. E atirou o computador. O homem pôs a mão na cabeça e falou: querida, eu estou te ajudando a conseguir, meu amor. Ele conseguiu, até conseguir fazer em 12 vezes outro computador, ficou um tempo sem, abraçou a esposa e hoje testemunha em tudo quanto é igreja, a libertação do computador, tirou. Você é fraco para alguma coisa, como eu também sou, foge. José fugiu, a menina ficou com a camiseta na mão, mas não ficou com o caráter de José, que coisa linda. José fugiu, não é porque ele não era homem, não. José fugiu por ser homem. Porque homem que é homem de verdade, conversa com Deus antes de olhar para o lado. Eu quero dizer para você que tudo começa com um olhar, um bate-papo, uma consideração. Daqui a pouco você está com Marta Rocha no carrinho e ninguém tira, nem a Josiane. Eu quero dizer para você que a decisão e a escolha é nossa. Porque às vezes eu e você colocamos nas mãos de Deus a nossa vida pela metade. Sansão fez isso. Sansão amava as filisteias, porque elas usavam uma cor de roupa diferente, elas eram mais ousadas, tinha saia com abertura em tudo quanto era lugar. As filisteias eram perfumadas, e elas eram pagãs, elas não acreditavam em Deus, e Sansão gostava daquela conversa.
Aí Sansão vai e coloca a cabeça deitado no colo da Filisteia e fala: o meu problema é que eu não posso cortar cabelo, mas não conta pra ninguém. Ai, gente, que doido. Mas que retardado, Deus me perdoe. Sabia que a menina era filisteia, sabia que o cabelo era o segredo. Gente, nós vamos morrer pela boca se a gente não se cuidar. Deus tem seus segredos com seus escolhidos, e Ele tem me ensinado isso aqui em Curitiba. Essa lição eu ganhei com vocês nesses 4 anos e meio de trabalho. Rosana, bebe água, que você fique hidratada, não entra mosca, que você não entra em problema. Ouve de alguém aqui, bebe água, fica quietinho. Você tem seus segredos, não conta para ninguém, que você contou para um, vai para 20. Esse povo não guarda mesmo segredo. O ser humano é assim. E de repente, ele se vê sem suas tranças, na mão da Filisteia, não fica nem com a Filisteia, nem com o reinado. Mas você vê lá, o que é o meu Deus, gente? Mas eu sou apaixonada por esse Deus. Eu não troco esse Deus, Mônica, por nada, minha amiga. Eu não troco esse Deus por ser humano nenhum, porque eu sei quem Ele foi na minha vida nos dias que eu mais precisei. Sansão de olho vazado, porque quem vai pela aparência termina sempre de olho vazado, com o olho explodindo, correndo pus, magro, abatido, numa roda sendo escravo dos outros, porque o pecado escraviza. O pecado é bonito no primeiro encontro, no segundo, depois você está preso nessa mulher aí, ó, que a Bíblia diz que é a rixosa, que é a tua amante, você não se livra dela tão cedo. Você está tentando se livrar? Vem falar comigo depois que eu te dou umas estratégias, que agora vai ser difícil sair disso aí, mas pelo poder de Deus sai. Porque no último momento, quando Sansão estava com a corda toda amarrada, já era plano de Deus. Diz que Deus já tinha escrito antes, para libertar o seu povo, usaria Sansão, o fracassado, o pecador. Mas que na hora que se ligou a Deus por uma pequena oração, Deus vira para ele e fala: vai, meu filho, eu vou te fazer forte por 1 minuto, e se acaba com a festa dos filisteus. E quando eles estavam rindo do Deus de Sansão, e de Sansão ele abraça as colunas, e com a força que era emprestada dele, que ele tinha devolvido para Deus e colocado na mão de Satanás, pelas suas próprias escolhas, Sansão termina derrubando as colunas do templo. Seu ponto fraco se tornou o seu ponto forte. Nosso papel, amigos, nessa manhã, é reconhecer o nosso ponto fraco, admitindo para o nosso cônjuge: eu não posso com isso, tira isso da minha frente. Eu não posso com essa pessoa dentro de casa, não convida mais para comer, porque quando eu estou na mesa, eu vejo como a pessoa senta, está me fazendo mal, tá, vamos tirar. Muda de cidade, muda de amigos, whatever, você vai fazer o que você quiser. Mas eu vou te pedir que em nome de Jesus, reconheça nessa manhã qual é a tua fraqueza, e não passe mais na frente da geladeira do Condor, nunca mais. Você tem que comprar um pãozinho integral lá, manda alguém comprar, até você ficar forte. Porque vai chegar um dia que você vai olhar para aquele bolo, igual eu já estou quase chegando nesse ponto, estou quase. E vai dizer assim: esse bolo aqui, ó, está desgraçando minha saúde. Isso aqui pode rolar na minha frente, que não faz diferença nenhuma mais. Enquanto eu e você namorarmos as nossas fraquezas, nós não vamos vencer. A gente negocia com o pecado, gente. A gente é negociante. Eu sou uma vendedora. Eu só não trabalho para a Natura, esse pessoal aí que eu gosto, porque eu sou obreira bíblica. Mas eu nasci vendendo. Na maternidade eu já vendia para os bebês, porque é da minha personalidade. E eu e você às vezes somos vendedores, vendemos uma imagem que nem somos, mas compramos demais o lixo de Satanás. Eu queria muito que nessa manhã você e eu aprendêssemos a orar como Jabez orou. Que Deus nos abençoe muitíssimo, que Deus alargue nossas fronteiras, que o Senhor possa pôr a mão sobre nós para a gente não fazer burrada, e para que por último o Senhor possa usar a nossa vida com um propósito. Eu não sei se você sabe ainda para que serve a oração, mas nessa manhã eu quero terminar falando com você sobre a oração. A oração, ela move pessoas do outro lado do mundo, e eu quero encerrar agora com um pequeno vídeo que vai te explicar muito bem o que eu estou tentando dizer. E se deixar, eu vou demorar nas palavras, e eu tenho 5 minutos para terminar. E eu quero resumir para você, através desse vídeo, o que os seus joelhos e os meus podem fazer por quem está em perigo. Eu estou em perigo e preciso que vocês orem por mim, pelo Cris. A Sandra se encontra em perigo.
A Marilza se encontra em perigo. A Joana se encontra em perigo. Todos nós estamos numa zona de perigo, porque o leão, Satanás, está procurando a quem tragar. Não sai do aprisco, meu irmão, fica aqui dentro. Você está com esse casamento lutando 20 anos, luta mais 5. Luta mais 5, porque geralmente a gente está morrendo afogado, é perto da beira da praia. Você está buscando uma graduação na tua vida, porque você acha que você vai ser mais importante se tiver diploma. Isso é maravilhoso, mas luta um pouquinho mais, não desiste. Deus tem chamado para você para ministério, minha amiga. A gente falou por telefone ontem. Eu estou tão feliz que você está aqui. Eu estou feliz porque você aceitou o chamado quando a gente orou ontem. Satanás tentou levar a tua vida, fazer gracinha. Eu vou te dizer, eu soube que você converteu milhares de pessoas. Teu lugar é aqui, é na linha de frente para ajudar a gente, viu? E se você não vier, eu vou atrás de você. Eu vou te puxar por esse cabelo bonito que você tem, eu arrasto. Amém por isso? Vê esse vídeo, você vai entender aonde a oração vai chegar comigo e com você hoje, depois desse culto de manhã. Not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from my heart literally, in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace.
I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor, "This is impossible. We can't explain it." About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. That was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Amém? Que convite mais singelo. Quero te convidar para orar, sabe por quê? Oração liberta a minha vida de mim mesma, para não sair por aí até em nome do Senhor ferindo pessoas. Quem você conhece nessa manhã que precisa de uma libertação? O que a tua área de influência tem feito? Hoje eu quero agradecer a Deus, porque Deus precisou quase me afogar na piscina de casa, para que a minha área de influência conhecesse a Iracema. Onde está a Iracema? Ela está aqui, já chegou? Minha professora de natação, que hoje frequenta a nossa igreja já há 1 mês, amém por isso? Eu quero louvar a Deus porque das dificuldades vão surgir os testemunhos maiores. Quem aceita o desafio? Levantar de onde está e ser como Jabez? Quem precisa de uma oração, levanta rápido, caminha comigo, eu quero orar com você. Quem precisa vir à frente para pedir que Deus o abençoe, mas não pouco, muitíssimo. É muito, Silvana, não é assim, ó, um tupperware pequenininho, amiga. Eu sei o quanto você quer essa bênção, é muito. Quem precisa orar para Deus libertar um filho que você acha que está fora da igreja, para de chamar ele de fora da igreja, isso pode deixar ele chateado. Quem quer orar para que esse filho seja liberto como foi esse homem? Pode subir aqui, vem perto, a gente vai terminar com oração. Quem é que tem nessa manhã a coragem de se tornar o intercessor de alguém que todo mundo diz que já foi e não volta mais? Sabe aquele casamento que acabou? Pega o nome dos noivos e jejua sobre esse casamento. Para de contar para os outros que ele adulterou com a mulher do telefone da net. Isso aí para Deus é irrelevante. Deus não quer os detalhes, Ele quer saber. Você quer orar por esse casamento? Quem se levanta? Quem quer orar nessa manhã por uma vida que acha que já foi? Pela vida de uma obreira que perdeu o seu valor na jornada bíblica e que acha que não serve para mais nada, mas que entre nós se levanta hoje para voltar a fazer o trabalho do mestre. Quem se dispõe a ir? Deus precisa de guerreiros de oração.
E a primeira coisa que mais me emocionou quando Deus me chamou para trabalhar com essa igreja, não foi essas arquibancadas lindas, não foi a beleza da igreja, isso me impressionou também. Mas eu falei, uau, a última vez que Deus me chamou para levantar um exército de oração, era uma turminha de 230 pessoas e eu estava achando que aquele público estava o máximo. E quando eu vi aqui tanta gente, eu falei, meu Deus, é agora que começa a acontecer muitas coisas em nossas vidas. Você quer sucesso? Ajoelha e ora. Você quer arranjar um cônjuge? Ajoelha e ora, amém? Você quer tirar o filho das drogas? Isso aí, gente, só jejum e oração. Tem um tipo de casta de demônios na nossa vida que a Bíblia diz que só sairão com o jejum e oração, fasting, ficar sem comer mesmo, abrir mão de Marta Rocha, de suco de maracujá, abrir mão de por 10 dias você tirar o doce da tua vida e fazer como Manassés e Cláudia me ensinaram, o jejum dos 10 dias, jejum de Daniel, que delícia! Ao final dos 10 dias não tem como não receber a resposta, sendo para a glória de Deus. Quero que você baixe a tua cabeça e em silêncio pede para Deus te abençoar muitíssimo, mas muito, não pouco. Pede para a mão dele ser com você. Pede para Deus alargar tuas fronteiras a partir de hoje, depois das 3 da tarde. Pede para ser usado por Deus, porque falta muito pouco tempo para o meu Jesus voltar. E nós vamos mudar de endereço, viu? Eu não vejo a hora de sair daquele aperto ali, da Visconde de Nácar. No céu você não está sabendo, a minha planta eu já mandei para lá, tem uns 25 anos. Casa ampla, sacada, pé de manga na frente. O Cris quer plantar para o pai dele, já falei para todo mundo, um pé de manga. Jardim com a série de tulipas assim na frente, ó. E tem uma plaquinha assim com a minha fotinho do lado, igual Facebook, para você saber que é a minha casa, vai tomar chá comigo. Pede para Deus, só você pode fazer a tua escolha hoje. E se enquanto nós oramos, alguém for tocado a aceitar Jesus como seu salvador pessoal, através do batismo ou rebatismo, aí eu quero que enquanto está todo mundo de olho fechado, você sobe aqui comigo, porque nessa manhã houve salvação em nossa casa, porque Cristo nos salvou. Poderoso e grande Deus, que coisa mais linda, esse monte de gente tudo orando baixinho, eu estou ouvindo o barulho de alguns, até orando em voz alta. Que nessa manhã haja libertação em nossa vida, que possamos fugir do mal, arrancar o pecado com a raiz, ainda que fiquemos sem um pedaço do corpo. O Senhor vai repor aquilo que nós abrirmos mão, porque se deixarmos parentes, família, em teu nome, o Senhor nos honrará. Que dirá se decidirmos nessa manhã abandonar o pecado, que começou de uma forma tão linda e inocente, mas que vai terminar em morte e desgosto. Por isso nessa manhã, nos transforma e nos perdoa. Nos abençoe, Senhor, para que possamos receber muitíssimo de suas mãos. Amplia o nosso território, alarga nossas fronteiras, arranca o egoísmo de nós, para que possamos viver como Atos vivia. Tudo que era de um era de todos. Que Deus possa ser de todos nessa manhã, que os que nos ouvem à distância recebam, Senhor, nesta manhã a tua bênção. Cure as nossas feridas, aumente a nossa fé. Obrigada por esta manhã, termos conhecido tão de perto esse homem, como diz a Bíblia, que foi ilustre, o mais ilustre dos seus irmãos, que nos ensinou nesta manhã, que a bênção é nossa, nós é que não temos tomado posse dela. Mande um abraço para Jesus, diz para ele que nós estamos com saudades dele, diga para ele que o planeta está em problemas. Em todos os lugares há mosquitos mordendo as pessoas e trazendo doenças. Diga para ele que nós precisamos que ele apresse a volta dele, porque nós já não estamos mais aguentando viver nessa terra. Há famílias que se quebraram, há esposos que foram embora para nunca mais voltar. Conforta o coração dessas mulheres.
Há mulheres que perderam o marido para a morte, há maridos que perderam a mulher num acidente de carro neste fim de semana, mas a alegria é saber que Cristo vai vir para mudar tudo isso. E daria para o Senhor fazer um favorzinho bem carinhoso para nós essa manhã? Começa a mudar dentro de nós, a nossa mente, o nosso coração. É o que te imploramos, no doce e sagrado nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.